Boa tarde, primeiro ano. Nessa aula a gente vai tentar uma maneira diferente, né, que é a apresentação aqui na tela, com as explicações. A minha versão em 3 dimensões está aí ao seu lado. Se você tiver alguma dúvida, é só você levantar a mão e pedir para parar a apresentação, que ela para e te explica. Tá? A gente vai falar sobre níveis de organização dos seres vivos, dos átomos ao organismo. Né? Esses níveis, eles podem ser crescentes, né? Eles são crescentes, do mais simples para o mais complexo, e eles podem chegar até a biosfera, que é uma camada onde a gente pode encontrar seres vivos na Terra, né? No planeta Terra. Mas nessa aula a gente vai focar até o organismo. Os átomos são as unidades básicas que formam a matéria. Toda a matéria é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Você tem uma representação de um modelo de átomo, de acordo com o cientista Rutherford, né, que tinha lá previa que os prótons e nêutrons estavam no centro do átomo e os elétrons girando ao redor. Existem várias representações, mas de qualquer maneira a gente sabe hoje que o que determina o tipo de elemento químico, né, do átomo é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Né? E esses átomos todos foram forjados lá, foram fabricados nas estrelas e se juntaram formando o planeta Terra. Né? E a gente tem, formando seres vivos, né, de maneira geral, mais de 90% do corpo dos seres vivos é formado por átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Esses átomos, eles se juntam, né, para formar moléculas. Então, as moléculas são as estruturas químicas formadas por 2 ou mais átomos de elementos químicos iguais ou diferentes. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira é uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio. O ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Tem o gás carbônico, formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. A água, né, uma molécula bem clássica que a gente vê por todo lado, aí, formado de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E a gente tem também as moléculas orgânicas, né, que fazem parte, que formam o corpo dos seres vivos. Aí eu coloquei só 2 exemplos aqui. Do lado esquerdo da tela tem a unidade de formação do DNA, né, que é um grupo fosfato, uma pentose, que é um tipo de açúcar. No caso do DNA, a pentose chama desoxirribose. Ela tem um oxigênio a menos da pentose que forma o RNA, que é uma ribose. E as bases nitrogenadas, né, que são 4 tipos. Todas essas são moléculas orgânicas que formam o DNA. E na direita, a valina é um exemplo de aminoácido que forma proteínas. Então, a gente aprendeu no bimestre passado, né, que acredita-se que a teoria mais aceita atualmente, né, é de que os átomos teriam se reorganizado, se rearranjados há muitos anos atrás, né, mais de 3 bilhões de anos atrás, formando as primeiras moléculas orgânicas, né, que se uniram para formar os seres vivos, né, utilizando a energia de radiação solar, que era muito intensa naquela época, e de raios, né, de chuvas, que também eram muito intensas. Então, essas moléculas, elas se unem formando as organelas, ou organoides também, a gente também pode encontrar com o nome de organelas citoplasmáticas ou organoides. O que são as organelas? São as estruturas que estão presentes nas células eucarióticas, né, que são as células que possuem núcleo. E elas desempenham funções específicas para manter uma célula funcionando. Então, seu corpo está funcionando aí agora, nesse momento, porque você tem, por exemplo, mitocôndrias produzindo energia, complexo de Golgi empacotando substâncias para mandar para outras partes do corpo. Né? E essa organela da esquerda aqui, verdinha, é uma organela típica de uma célula vegetal. É o cloroplasto, né, que é o lugar onde acontece a fotossíntese. Aí eu coloquei aqui mais alguns exemplos de organelas, né? Aqui é um modelo de célula animal, elas não são nada dessa cor, né? A única coisa que é da cor verde real é o cloroplasto, elas são coloridas assim para a gente entender e diferenciar uma coisa da outra. Então, aparelho de Golgi, lisossomo, ribossomo, peroxissomo, mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático, né, são organelas que desempenham funções dentro da célula. Né, o conjunto de organelas ali vai formar uma célula. Né. Aqui o núcleo, que é uma célula animal da esquerda, da direita uma célula vegetal,
Na célula vegetal a gente tem algumas coisas diferentes, né, que é a parede celular, que a célula animal não tem, o vacúolo, que é essa organela grandona aqui no centro, né, que é um local onde tem armazenamento de água, de alimento, por exemplo, né, e os cloroplastos, os verdinhos aqui onde acontece a fotossíntese. Então as organelas, elas compõem o que a gente chama de célula, e as células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Então, as células formam o corpo dos seres vivos e é dentro delas que acontecem todas as funções que vão fazer com que o ser consiga sobreviver, consiga viver e manter todas as funções, né, para a vida desse ser. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, da esquerda são as duas células do corpo humano, células reprodutivas do corpo humano, o óvulo, a grandona aí, é a maior célula do corpo humano, mas mesmo assim a gente não consegue enxergar sem o auxílio de um microscópio. E os espermatozoides, que são as menores células do corpo humano. E à direita tem uma célula, um organismo unicelular, na verdade. Esse é um organismo inteiro, formado de uma única célula, que é uma ameba. As células elas podem ser classificadas, né, de acordo com a organização e a presença do núcleo ou ausência do núcleo em procarióticas. Não são as células que não têm núcleo. O DNA está espalhado no citoplasma da célula, que é esse gel que fica dentro dela. As bactérias possuem células desse tipo. As células eucarióticas são as células que têm núcleo. Então, o DNA está envolvido, né, por uma membrana, a gente chama de membrana nuclear ou carioteca, e formando, né, essa estrutura que a gente chama de núcleo. Todos os outros seres vivos, além das bactérias, né, são formados por células eucarióticas, células que possuem núcleo. O núcleo está aqui na célula da esquerda, uma célula animal, está roxinho aí, e à direita uma célula vegetal, está de roxinho também. As células vão se unir, né, para formar os tecidos. Então, tecidos são conjuntos de células que desempenham uma função específica. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de tecidos humanos. Aqui da esquerda é um tecido sanguíneo. Todas essas duas imagens aqui são imagens de microscópio. As células não são dessas cores, né? Elas foram coradas para a gente conseguir enxergar. Né? Você vê na esquerda, né, estruturas roxas bem destacadas, né, são os núcleos de células dos glóbulos brancos. Então, a gente tem na esquerda os glóbulos vermelhos, que estão rosinhas aí porque foram corados, e os glóbulos brancos, que são esses de lilás e roxo. Então, é o tecido sanguíneo. À direita tem um tecido muscular. Cada pontinho desse que você está enxergando aí na tela é um núcleo de uma célula. Né? As células musculares são achatadas e são alongadas, e os pontinhos mais escuros são núcleos. Então, são tecidos, conjuntos de células que desempenham uma determinada função. Aí outro tecido humano, da esquerda, mais escuro na parte superior, chama tecido epitelial, é um tecido de revestimento, reveste os órgãos, tanto fora do nosso corpo como dentro do nosso corpo. E aqui embaixo, na imagem da esquerda, a gente tem um tecido que chama tecido conjuntivo, que ele preenche o espaço, né, entre um tecido e o outro. Na direita, a gente tem um tecido adiposo, né, são as células de gordura do corpo humano. E a gente vê aí essa parte mais branca, mais clarinha, né, é a gordura. E ela empurra o núcleo bem para o cantinho da célula, então os pontinhos seriam os núcleos. Então são tecidos humanos. Os vegetais também são formados por tecidos. E aí a gente tem um tecido vegetal, cada partezinha dessa aqui é uma célula, e essas coisinhas verdinhas boiando nas células aí são os cloroplastos. Outro exemplo de tecido vegetal é o tecido de revestimento das folhas. Então a gente vê as células individualizadas, né? Essas linhas mais escuras são as células, né? A parede celular. E a gente vê nessa imagem também esses buraquinhos aqui,
né? Essas estruturas todas aqui são chamadas de estômatos, e elas têm um orifício, um buraco no meio. É por esse buraco aí que a planta realiza as trocas gasosas, né? Que entra oxigênio para respirar, entra gás carbônico para fazer fotossíntese, sai o oxigênio que vem da fotossíntese, sai o gás carbônico que é resultado da respiração. Então, essa troca de gases acontece por esses buracos na superfície das folhas. E é por aí também que a planta transpira, né, que ela perde água por evaporação. Um conjunto de tecidos formam os órgãos. Então, órgãos são estruturas formadas por dois ou mais tipos de tecidos. Então, você tem tecidos com funções diferentes formando um órgão. A pele, por exemplo, que é esse aqui no centro, né, ela é formada por vários tipos de tecido. Aqui embaixo tem a gordura, tem a parte de tecido conjuntivo, tem sangue, tem a parte de tecido epitelial, que está no revestimento do lado de fora. Então, são vários tecidos. Então, aqui tem alguns exemplos de órgãos, que é o cérebro, os pulmões, aqui no centro tem a traqueia, né? Pulmões, traqueia, pele, a pele é um órgão, né? O maior órgão que a gente tem no nosso corpo, o coração e o intestino. E aqui tem no centro o intestino delgado e na borda, né, de fora o intestino grosso. Então, são exemplos de órgãos. Aqui exemplos de órgãos vegetais, né? A folha, as flores e as raízes são órgãos vegetais. Os órgãos se unem, né, para formar sistemas, que são conjuntos de órgãos que interagem para desempenhar uma determinada função. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, o sistema locomotor, né, da direita, formado por ossos e músculos, ajudam na locomoção e tem umas outras funções também. Aqui no centro, o sistema circulatório ou cardiovascular, os órgãos são o coração e os vasos sanguíneos, né? Veias, artérias e capilares. Então, os órgãos coração, veias, artérias e capilares formam um sistema circulatório ou cardiovascular. Os órgãos cérebro, medula espinhal e nervos formam o sistema nervoso. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e pâncreas formam um sistema digestório. Nariz, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões formam um sistema respiratório. Então, o conjunto de órgãos formam sistemas que desempenham as funções. E os sistemas interagem entre si, né, para formar os organismos. Então, o que é um organismo? É a forma individual de um ser vivo. Um ser vivo pode ser um organismo formado de uma célula só, igual no caso aqui no centro. Essa imagem aqui é de protozoário. Esse protozoário chama paramécio. Cada coisinha, estruturazinha dessa aqui é um organismo individual, né, formado de uma célula só. Ou pode ser formado de uma única célula ou possuir toda a organização apresentada até aqui. Célula formando tecidos, formando órgãos, formando sistemas e formando pessoas, por exemplo, ou plantas.